Bom dia a todos, é um prazer ter vocês aqui em mais uma aula do nosso programa de residência. É um programa em cardiologia, ele é definido como baseado em evidências pelo formato que a gente faz ao longo dos 2 anos. A gente hoje vai discutir um pouquinho sobre cardiomiopatia hipertrófica, é uma doença em que o cardiologista tem que ter um domínio total do tema, é uma doença para a gente, tá? A gente está aí na fase de discutir a insuficiência cardíaca e as cardiomiopatias. Lembrando que essa aula ela fica gravada para a TV SMC, todos vocês têm acesso à TV SMC de uma forma gratuita para poder revisar esse conteúdo e ajudar aí na formação de vocês ao longo da residência. É importante destacar que esse tipo de aula, a hora que a gente dá algum tipo de opinião, é uma opinião pessoal de quem está aqui participando desse programa, não é uma opinião da entidade SMC. E esse é um programa de educação médica, tá, pessoal? Eu sou Luiz Guilherme, sou representante aqui do Hospital das Clínicas e da UFMG nesse programa. Hoje, quem vai falar um pouquinho sobre esse tema e nos ajudar no seu entendimento é o grupo do Hospital Ibiapaba. Isabela, é um prazer ter você aqui. Ariane, que está desde o começo do programa também. É um prazer ter você como nossa parceira, tá bom? Pessoal, vamos lá? Então, bom dia a todos. Meu nome é Isabela, sou residente de cardiologia do Hospital Ibiapaba, de Barbacena, e hoje eu vou falar sobre cardiomiopatia hipertrófica, sob orientação da doutora Ariane, que é minha coordenadora. Então, até 2023, a gente não tinha uma definição muito clara de cardiomiopatia. Somente em 2023, nós tivemos uma diretriz internacional da ESC, que definiu a cardiomiopatia como uma desordem miocárdica na qual o músculo cardíaco encontra-se estruturalmente e funcionalmente anormal, na ausência de doença arterial coronariana, hipertensão, doença valvar ou cardiopatia congênita que justifique o grau de alteração. Então, a cardiomiopatia é uma doença primária do músculo cardíaco. Não é correto, então, se a gente falar cardiomiopatia isquêmica, porque ela não é uma doença primária do músculo. Em 2024, nós tivemos a nossa diretriz sobre diagnóstico e tratamento da cardiomiopatia hipertrófica, e eu vou usar bastante ela aqui durante essa aula, e ela traz para nós como definição da cardiomiopatia hipertrófica pela presença de hipertrofia do miocárdio, que determina o aumento das espessuras das paredes, sem dilatação ventricular nas fases iniciais, que ocorre na ausência de outras doenças cardíacas, sistêmicas, metabólicas ou sindrômicas que justifiquem o aparecimento dessa alteração fenotípica. Em relação à epidemiologia, a cardiomiopatia hipertrófica é a cardiomiopatia de origem genética mais prevalente. Ela já foi reportada em mais de 122 países diferentes. A maioria dos pacientes tem uma evolução assintomática e benigna, mas ela é a principal causa de morte súbita em adultos jovens, menores de 35 anos. Então, é um grande motivo para a gente dominar esse tema. Quando a gente considera registros epidemiológicos baseados em ecografia, nós temos a proporção de 1 para 500. Quando incluímos portadores de genes considerados patogênicos, aqueles que têm genótipo positivo e fenótipo negativo, essa relação cai de 1 para 200. E nós temos estimativas de que no Brasil, até 400 mil pessoas são afetadas pela cardiomiopatia hipertrófica. Em relação ao diagnóstico diferencial, nós temos algumas condições que se apresentam clinicamente ou na questão de imagem muito semelhantes à cardiomiopatia hipertrófica. Então, nós temos aí, por idade, algumas dicas de quais doenças serão. Em pacientes neonatos, né, a gente tem a doença de Pompe, tem aqueles neonatos de mãe diabética. Em indivíduos mais de crianças e adolescentes, dos 10 aos 20 anos, nós temos a doença de Danon, mitocondropatias, rasopatias. Dos 20 aos 30 anos, pensamos em ataxias e distrofias musculares. Dos 30 aos 40, coração de atleta e síndrome da PRKAG2. Dos 40 aos 50, pensamos em doença de Fabry. E a partir dos 60, pensamos mais em hipertensão e amiloidose. Essa imagem também é bem bacana, porque traz 4 doenças
que às vezes confundem muito no diagnóstico por terem clínica e imagem semelhante. Não vou falar detalhes de cada uma delas, porque elas já foram apresentadas anteriormente, mas a gente tem que pensar, né, como diagnóstico diferencial da cardiomiopatia hipertrófica em cardiomiopatia hipertensiva, amiloidose e doença de Fabry. Ela é uma doença, então, de transmissão de forma autossômica dominante e é causada por mutações de proteínas sarcoméricas. Quando nós falamos de fisiopatologia, nós vamos ter, com essas mutações das proteínas sarcoméricas, uma ativação excessiva da miosina e, por consequência, o aumento da contratilidade miocárdica. É isso que vai gerar a hipertrofia do miocárdio. E 70% das cardiomiopatias, elas têm origem em mutações na proteína C, ligante da miosina, e na cadeia pesada da beta-miosina. Aqui nós temos um corte anatômico, né, de um coração normal e um coração hipertrófico, e abaixo nós temos a histopatologia, que a gente consegue ver que na cardiomiopatia hipertrófica as fibras musculares estarão hipertróficas, desorganizadas e com fibrose no seu permeio. Um ponto muito importante quando nós falamos de fisiopatologia é a obstrução da via de saída do VE. Então, em 75% dos casos, a gente vai ter uma hipertrofia importante do septo, com obstrução da via de saída e, consequentemente, fluxo turbilionado. O movimento anterior da válvula mitral dificulta ainda mais a ejeção de sangue pelo ventrículo esquerdo, gerando uma redução do débito cardíaco, e principalmente aos esforços, né? Por isso que os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica podem ter síncope, dispneia aos esforços. Quando a gente vai fazer a avaliação desse paciente, a gente pode precisar fazer manobras provocativas, como valsalva, posição ortostática, inalação de nitrito de amila, que é um vasodilatador, exercício físico, enquanto a gente faz o ecocardiograma, naqueles pacientes que têm um gradiente em repouso menor que 30, para a gente induzir a obstrução da via de saída. Aqui eu trouxe um vídeo que mostra como que acontece essa obstrução. A gente tem o septo hipertrófico, que já vai reduzir ali a cavidade do VE, já vai dificultar a ejeção de sangue, e a gente ainda tem o movimento anterior do folheto anterior da válvula mitral. Então, o sangue tem dificuldade de passar de ir para a aorta, né? E esse sangue que não vai para a aorta, ele vai refluir pela válvula mitral. Então, nós temos a obstrução da via de saída do VE, tanto pela hipertrofia do septo quanto pelo movimento da válvula mitral, e nós também temos uma regurgitação mitral, que ela pode ser só secundária mesmo, essa obstrução da via de saída, mas ela também pode ter seus componentes primários, né? Como alongamento do folheto, inserção anômala do músculo papilar e músculos papilares deslocados anteriormente. E a insuficiência mitral, ela também está relacionada à dispneia e à redução da capacidade funcional dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Outras questões que podem estar presentes são, por exemplo, a isquemia miocárdica, que vai acontecer por um desbalanço entre a oferta e consumo de oxigênio, de modo semelhante ao que ocorre na doença coronariana aterosclerótica, só que não tem a presença de placas de ateroma. A isquemia vai gerar consequências deletérias ao coração, como uma instabilidade elétrica do cardiomiócito, que pode gerar arritmias graves, indução de áreas de fibrose difusa, formação de aneurismas e disfunção sistólica ventricular. Arritmias como fibrilação atrial, taquicardia ventricular não sustentada ou sustentada também podem ocorrer. A disfunção diastólica ventricular vai ocorrer por vários mecanismos associados, como a não uniformidade na contração e relaxamento do músculo, além de altas pressões intracavitárias. A gente pode observar uma rigidez da câmara secundária à hipertrofia miocárdica, o comprometimento do tamanho da cavidade ventricular e do volume sistólico, sendo causa de diminuição da capacidade ao exercício. E na disfunção autonômica, a gente tem um comprometimento da vasodilatação, resposta normal da pressão arterial ao exercício e dificuldade de recuperação da frequência cardíaca.
Eu não consegui uma imagem muito boa sobre os tipos de cardiomiopatia hipertróficas e eu até encontrei que existem outras, mas nessa imagem a gente vê que, de acordo com a localização da hipertrofia, nós vamos dar nomes diferentes a essa cardiomiopatia. Ela pode ser septal assimétrica, médio ventricular, apical, lateral ou concêntrica. Em relação à apresentação clínica, nós temos a dispneia como sintoma mais frequente, que ela está relacionada à disfunção diastólica, obstrução da via de saída de VE e da insuficiência mitral. Temos também dor torácica, que pode estar relacionada à hipertrofia ventricular esquerda, pontes miocárdicas, redução do lumen das arteríolas, fibrose miocárdica, disfunção microvascular. E aí, quando a gente vê um paciente com cardiomiopatia hipertrófica apresentando dor torácica, nós temos também que individualizar, né? Se for um paciente já com mais idade, fatores de risco, nós temos que excluir doença arterial coronariana aterosclerótica, né? Pode ser por angio-TC, por cateterismo cardíaco, mas nós também, uma doença não exclui a outra. Nós também podemos ter síncope, que ela pode ocorrer por obstrução da via de saída do VE, por desautonomia e até mesmo por arritmias. E palpitações, que podem ser secundárias a arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares ou até mesmo morte súbita. Então, o paciente portador de cardiomiopatia hipertrófica, ele pode ser assintomático ou casos não diagnosticados, mas quando tem um diagnóstico definido, 46% vão evoluir de forma benigna e estável, e a sobrevida vai ser semelhante à da população geral. E aqueles que desenvolvem sintomas clínicos e complicações, 43% vão apresentar IC progressiva, sendo que 90% dos casos de IC são obstrutivos, mas em contrapartida, aqueles que evoluem para IC avançada geralmente são os não obstrutivos. 17% vão apresentar fibrilação atrial e 6% vão apresentar arritmia ventricular e morte súbita, né? A gente pode abaixar bastante esse 6% se a gente fizer a indicação correta do implante do CDI. Em relação ao exame físico, o sopro da cardiomiopatia hipertrófica, ele vai decorrer da hipertrofia do septo, que vai fazer com que ele encoste no folheto anterior da válvula mitral durante a sístole e gere aquela obstrução que eu mostrei anteriormente. Isso daí vai emitir o sopro. Nós temos algumas estratégias que vão aumentar o gradiente e o sopro, como manobra de Valsalva, ortostase rápida, exercício físico, diuréticos e o nitrito de amila. E tem algumas outras que diminuem o gradiente e o sopro, como agachamento abrupto, hand grip, elevação dos membros inferiores e a fenilefrina. Outras alterações que podemos observar é uma alteração de pulso, né? A gente pode ter o pulso bisférens, que é aquele pulso onde nós temos 2 picos sistólicos, e nós também podemos ter o desdobramento paradoxal. O fisiológico é que a válvula pulmonar feche um pouco depois, né, da aórtica, e na inspiração ocorre um afastamento maior entre elas. No desdobramento paradoxal, a gente tem um atraso do fechamento aórtico, então a pulmonar fecha primeiro, e na inspiração ela se aproxima ou não se afasta. Em relação aos exames complementares, o primeiro que nós vamos falar é o eletro, por ser um exame de fácil realização, um exame barato. Ele pode ter diversas alterações possíveis, mas não tem um padrão característico. As alterações podem indicar áreas de fibrose do miocárdio. Ele é anormal em 90% dos indivíduos com cardiomiopatia hipertrófica e pode mudar significativamente ao longo da progressão da doença. Em uma fase inicial, nós teremos aumento das voltagens do complexo QRS, alterações do segmento ST e T. Num segundo momento, a gente já pode ter fibrose septal, envolvimento do tecido de condução, então a gente tem outras alterações, como o aumento progressivo do átrio esquerdo e vários graus de prolongamento do complexo QRS. Em uma fase mais avançada, que o paciente tem uma carga significativa de fibrose, nós podemos ter um bloqueio de ramo esquerdo. Então, alterações que nós podemos ver no eletro, um desvio do eixo para a esquerda, podemos observar anormalidades da onda P, refletindo aumento atrial esquerdo ou biatrial e prolongamento da onda P, que é um preditor de desenvolvimento futuro de fibrilação atrial. Ondas Q rápidas e profundas nas derivações inferiores, D2, D3, AVF, ou precordiais, mais comum nas derivações laterais, D1, AVL, V4, V6, associadas a sinais clássicos de HVE.
Alterações da repolarização com infra de ST e ondas T negativas profundas, que são as ondas T negativas gigantes, nas derivações laterais, é um marcador de cadmiopatia apical. E o intervalo QT corrigido maior que 480 milissegundos é mais comum em pacientes com cadmiopatia hipertrófica e reflete hipertrofia cardíaca, fibrose e obstrução da via de saída. Então, não existe um achado muito específico ou patognomônico, mas nós temos várias alterações que podem sugerir a doença. Então, nesse eletro, é um eletro de 12 derivações em repouso de um paciente com cardiomiopatia da forma apical. Então, nós podemos ver as ondas T gigantes, né, e profundas na parede anteroseptal e lateral e sinais de hipertrofia ventricular esquerda. O ecocardiograma transtorácico é um método diagnóstico fundamental e inicial para o diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. E nós falamos de diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica quando a espessura miocárdica diastólica é maior ou igual a 15 milímetros, na ausência de quaisquer condições que justifiquem a hipertrofia ventricular esquerda em um ventrículo não dilatado. Ou uma espessura miocárdica diastólica maior ou igual a 13 milímetros em paciente que já tem história familiar de cardiomiopatia hipertrófica. A forma obstrutiva, que é muito importante, né, para a gente, ela é diagnosticada quando a gente consegue medir um gradiente máximo da via de saída do ventrículo esquerdo maior ou igual a 30 milímetros de mercúrio. Então, no laudo do ecocardiograma dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, nós temos que observar o volume indexado do átrio esquerdo, a espessura do septo interventricular da parede posterior, a localização dos segmentos com aumento da espessura miocárdica, a fração de ejeção ventricular esquerda, que geralmente nas fases iniciais da doença encontra-se normal ou hiperdinâmica, descrição de aneurisma apical quando presente, porque o aneurisma apical está associado ao maior risco de morte súbita, avaliação de strain longitudinal global, se disponível, que vai auxiliar no diagnóstico diferencial das diversas fenocópias de hipertrofia ventricular, análise da função diastólica, descrição da presença de gradiente intraventricular em via de saída do ventrículo esquerdo, médio ventricular ou apical, e mensuração do gradiente em repouso e após manobras provocativas. Então, a obstrução da via de saída do VEA vai estar presente em até 2/3 dos pacientes. Se o gradiente máximo for maior ou igual a 30 em repouso ou após manobras provocativas, nós vamos falar em obstrutivas. Por que isso é importante? Porque esses pacientes, eles geralmente se apresentam mais sintomáticos, têm mais risco de morte súbita, então a gente não pode avaliar só em repouso, nós temos que fazer manobras para avaliar se realmente ele não tem obstrução da via de saída. Descrever a presença de movimento histórico anterior da válvula mitral, descrever a anatomia e presença de anormalidades da válvula mitral, bem como dos músculos papilares do aparato subvalvar, e a descrição da insuficiência mitral e mecanismos, o grau de insuficiência mitral, se tem defeito primário da válvula mitral. Então, aqui nós temos uma imagem de um ecocardiograma. Nós podemos observar uma espessura miocárdica aumentada de 25 milímetros, tem aqui 2,5 centímetros a medição. Então, nós conseguimos ver essa espessura aumentada tanto na parede septal ao corte paraesternal longitudinal, que é a imagem de cima, e também conseguimos ver essa espessura aumentada no corte transversal. Então, o ecocardiograma transtorácico vai ser recomendado na avaliação inicial de pacientes suspeitos de cardiomiopatia hipertrófica. Repetir o eco transtorácico é recomendado em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica exibindo mudança do estado clínico ou que tenham apresentado evento clínico ou complicação. E repetir o eco transtorácico é recomendado em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica a cada 1 ou 2 anos, mesmo na ausência de progressão de sintomas ou complicações, para avaliar o grau de HVE, obstrução do trato de saída do VE, regurgitação mitral e função sistólica do VE. Aqui nós temos outra imagem de ecocardiograma, mas essa aqui é para a gente observar a presença do aneurisma apical. É importante a gente avaliar se ele está presente, porque tem uma correlação de aumento de morte súbita nesses pacientes.
Outro exame é a ressonância magnética cardíaca, que ela vem se transformando em um exame importante para diagnóstico, prognóstico e planejamento terapêutico. Nós podemos utilizá-la se tivermos suspeita de cardiomiopatia hipertrófica, mas um eco for inconclusivo. Ela é importante porque nós temos dados de realce tardio, que vai nos permitir diferenciação com outras fenocópias. Ela também vai ser importante para avaliar a massa do ventrículo esquerdo e ela é até melhor que o eco para identificar aneurismas. Identificação de formas não convencionais, como a cardiomiopatia apical, e estratificação de risco de morte súbita. Se a fibrose for maior do que 15%, nós temos estudos mostrando que nós temos o dobro de mortalidade nesses pacientes. Aqui nós vemos o padrão de realce tardio na ressonância nuclear magnética. Ele tem padrões típicos em algumas doenças que cursam com hipertrofia do ventrículo esquerdo, mas não em todas. Então, nem sempre está presente e não tem especificidade comprovada. Mas, tendo um paciente com a clínica sugestiva, o exame físico sugestivo, é mais um dado para a gente. Então, na hipertensiva, a gente não tem realce tardio. Na hipertrófica, esse realce é mesocárdico disfuncional. Na amiloidose, nós podemos ter um realce subendocárdico circunferencial, e na doença de Fabry, a gente tem esse realce subepicárdico inferolateral basal. Aqui nós temos uma imagem de ressonância, onde na imagem B, nós vemos na seta azul, apontando onde fica ali o movimento anterior da válvula mitral, e na seta vermelha, nós conseguimos ver a regurgitação mitral, que é toda aquela fisiopatologia que eu expliquei no início. E no D, nós vemos o realce tardio, né, na região mesocárdica, igual eu expliquei anteriormente. Eu trouxe esse artigo, que é o estudo Papel da fibrose miocárdica na cardiomiopatia hipertrófica, revisão sistemática e meta-análise de marcadores de risco para a morte súbita. É uma revisão de 21 estudos, em que englobaram 14.901 pacientes com a idade média de 45 anos, e ele avaliou marcadores de risco para morte súbita cardíaca em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, como história familiar de morte súbita, hipertrofia ventricular grave, síncope inexplicada, taquicardia ventricular não sustentada, na monitorização com Holter de 24 horas, resposta normal da pressão arterial ao exercício, fibrose miocárdica e obstrução da via de saída do VE. E desses todos, a gente conseguiu ver que a fibrose miocárdica foi o principal marcador de risco para a morte súbita. São estudos observacionais, mas com o P menor que 0,05, o intervalo de confiança de 95. Em relação ao teste genético e rastreamento familiar, ele vai ser usado na confirmação diagnóstica em casos incertos, porque às vezes o paciente ele apresenta uma hipertrofia limítrofe ou moderada, e esse paciente pode ser um atleta, então pode ser uma HV do atleta, pode ser um paciente hipertenso, então o teste genético vai atuar muito bem nesses casos. Outro ponto é na identificação de crianças e adultos com manifestações subclínicas, especialmente naqueles com familiares com cardiomiopatia hipertrófica, sendo que, se positivo, eles devem ter um controle mais rígido de fator de risco, uma monitorização médica mais rigorosa. A gente vai conseguir ter pacientes com genótipo positivo e fenótipo negativo, ou seja, o paciente tem o diagnóstico molecular, porém ele é assintomático. O prognóstico desses indivíduos tem se mostrado benigno, independentemente da faixa etária, com baixa mortalidade e raramente eventos de morte súbita. Esses pacientes também não têm restrição à atividade física, não têm indicação de Holter ou teste ergométrico e não são candidatos para CDI para prevenção primária. Mas é importante que a gente faça essa identificação para acompanhar esse paciente. Ele vai conseguir estabelecer o diagnóstico em 45% a 60% dos casos, sendo que 70% das mutações, ela ocorre, como eu disse anteriormente, em genes que codificam a cadeia pesada da beta-miosina e a proteína C de ligação à miosina. Nós vamos ter pacientes que têm mutações sarcoméricas positivas, que são SARC positivo, são aqueles pacientes que se apresentam mais jovens ao diagnóstico, têm uma história familiar mais frequente de cardiomiopatia hipertrófica ou de morte súbita, com maior grau de hipertrofia e são mais associados à fibrose miocárdica e mais associados à morte súbita.
E nós também temos aqueles com mutações negativas, que são aqueles pacientes que têm outras comorbidades, como hipertensão, obesidade, têm menos fibrose. Então, a gente vê que mesmo variantes genéticas consideradas como patogênicas, elas são influenciadas por fatores epigenéticos e ambientais. E o método de escolha é o sequenciamento de nova geração, quando nós formos pedir esse teste genético, que ele permite a realização do diagnóstico de forma mais rápida e barata, com a inclusão de mais genes na análise e sem aumento de custo. Então, as recomendações são, a recomendação inicial é de realizar o eco, né, transtorácico em pacientes de primeiro grau e pacientes com cardiomiopatia hipertrófica como estratégia inicial de screening. Em pacientes com apresentação fenotípica de cardiomiopatia hipertrófica, quando há suspeita de outra condição genética, recomenda-se a investigação genética para cardiomiopatia hipertrófica e outras causas genéticas de espessamento miocárdico inexplicável, que são as fenocópias. Em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, deve ser considerada a realização do teste genético para facilitar a identificação de familiares em risco de desenvolver cardiomiopatia hipertrófica. A triagem de parede de primeiro grau de pacientes com cardiomiopatia hipertrófica com teste genético deve ser considerada. Em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, o teste genético na avaliação do risco de morte súbita pode ser considerado. Para pacientes com cardiomiopatia hipertrófica que realizaram testes genéticos e não apresentaram variantes patogênicas, ou seja, abrigam apenas variantes benignas ou provavelmente benignas, o teste genético familiar não é recomendado. Então, na suspeita de cardiomiopatia hipertrófica, nós podemos lançar mão do teste genético, seja para confirmar um diagnóstico clínico de cardiomiopatia hipertrófica, seja para identificar a mutação genética específica responsável pela doença ali naquela família, para prever a progressão da doença e para a gente tomar decisões de orientação sobre opções de acompanhamento e tratamento. Se o teste for positivo, a gente pode fazer o rastreamento familiar. Se esse familiar tem um teste positivo, segmento clínico individualizado conforme a apresentação fenotípica positiva ou negativa. Se o rastreio for negativo, sem indicações de novos testes genéticos adicionais, nós vamos apenas ir para a vigilância clínica. Se eu faço o teste genético em um paciente com suspeita clínica e o teste é negativo, ou a gente tem uma variante de significado indeterminado, também seguimos só para vigilância clínica. A periodicidade sugerida para o rastreio de pacientes assintomáticos familiares de casos confirmados de cardiomiopatia hipertrófica, então crianças e adolescentes com variantes patogênicas e ou com familiares com início precoce dos sinais e sintomas, a gente vai realizar a eco a cada 1 ou 2 anos. Crianças e adolescentes sem as condições clínicas acima, 2 a 3 anos. Adultos, 3 a 5 anos. E em pacientes com avaliação clínica, pacientes com qualquer presença de sintomas, como dispneia, palpitação, tontura ou síncope, a gente pode fazer a avaliação clínica, o eco, o eletro desses pacientes em qualquer momento. E agora o acompanhamento dos indivíduos com genótipo positivo e fenótipo negativo. Recomenda-se segmento clínico, eletrocardiograma e imagem, né, cardíaca, o ecocardiograma a cada 1 a 2 anos em crianças e adolescentes até os 30 anos de idade e ressonância em casos duvidosos. Recomenda-se segmento clínico, eletro e imagem cardíaca a cada 3 a 5 anos a partir da idade adulta e ressonância em casos duvidosos. A liberação para participação em esportes competitivos de qualquer intensidade deve ser considerada em indivíduos sem história familiar de morte súbita. A liberação para participação em esportes competitivos de qualquer intensidade pode ser considerada com avaliação prévia por teste ergométrico e o Holter de 24 horas a cada 1 a 2 anos em indivíduos com história familiar de morte súbita. E o CDI ou a terapêutica farmacológica para prevenção primária de morte súbita não são recomendados em pacientes de genótipo positivo e fenótipo negativo. Em relação ao tratamento farmacológico, ele é a primeira opção em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica sintomática, seja obstrutiva ou não obstrutiva. Não tem evidência de redução de mortalidade, mas a melhora sintomática, e com a melhora sintomática reduz a necessidade de procedimentos de terapia de redução septal na forma obstrutiva.
Então, a recomendação é que sejam usados beta-bloqueadores em pacientes sintomáticos para redução de sintomas nas formas obstrutivas ou não. E, no caso de beta-bloqueadores serem ineficazes ou os pacientes forem intolerantes ao beta-bloqueador, nós podemos usar os bloqueadores de cálcio não dihidropiridínicos. Então, os beta-bloqueadores, eles vão ser benéficos porque vão fazer um bloqueio beta-adrenérgico, gerando um aumento do tempo diastólico, melhora da perfusão coronariana, redução do consumo miocárdico de oxigênio, redução do risco de taquiarritmias e, consequentemente, redução do risco de morte súbita, além de um alívio sintomático, né, da angina, da dispneia. E aí, nos pacientes que não toleram, a gente pode usar os bloqueadores do canal de cálcio não dihidropiridínicos. Nós temos o verapamil e o tiazem. Eles têm efeitos vasodilatadores, inotrópico e cronotrópico negativos e são indicados quando os beta-bloqueadores são contraindicados ou não são eficazes. O verapamil é o mais estudado, né, entre o verapamil e o tiazem, mas ainda assim há baixa evidência. Em pacientes com obstrução grave, uma obstrução aí do trato de saída do VE de mais de 100 milímetros de mercúrio, ou pacientes com hipertensão pulmonar, eles devem ter um controle rigoroso por causa do risco de edema pulmonar. Nós temos também o mavacanteno, que é uma medicação inibidora seletiva da miosina cardíaca, então ela vai atuar lá na fisiopatologia da doença. Ela deve ser usada em pacientes com gradiente em via de saída do VE maior ou igual a 50, seja em repouso ou sob provocação. Classe funcional 2 ou 3, a despeito do uso de beta-bloqueador ou bloqueador do canal de cálcio não dihidropiridínico, em suas maiores doses, né, máxima dose tolerada, um tratamento otimizado. Deve ser utilizado em pacientes com fração de ejeção maior ou igual a 55, porque o principal efeito colateral é a queda da fração de ejeção. A gente tem dose inicial de 5 miligramas dia, com avaliação em 4, 8 e 12 semanas. Só que o problema é que é uma medicação de custo elevado, então muitos pacientes não vão ter acesso a ela. Então, o manejo da cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva, a gente vai avaliar o risco de morte súbita, isso eu vou falar depois. Se o paciente for assintomático, a gente segue clinicamente, nem precisa de tratamento farmacológico, mas se o paciente tiver dispneia aos esforços, a gente vai fazer esse segmento de acordo com a fração de ejeção. Se for preservada, beta-bloqueador ou bloqueador do canal de cálcio não dihidropiridínico. Se continuar com sintomas progressivos de congestão, diuréticos. E aí depois a gente avalia CDI ou transplante cardíaco se esse paciente não responder. Em pacientes com dispneia aos esforços, mas fração de ejeção reduzida, nós vamos fazer o tratamento para insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Beta-bloqueador, IECA, BRA, ISGLT2. Então, nesses casos do paciente estar com fração de ejeção reduzida, mostra para a gente que já é uma cardiopatia hipertrófica em estágio final, já bem evoluída, porque ela no início, o paciente tem uma fração de ejeção preservada ou até mesmo hiperdinâmica. Então, é tratamento para IC. Nos pacientes com cardiomiopatia obstrutiva, quando é assintomático, a gente mantém sem drogas. Paciente que tem dispneia, fadiga aos esforços, nós vamos para o tratamento medicamentoso. Aqui nós temos a opção do beta-bloqueador, do verapamil, do tiazem ou da disopiramida, que é um fármaco antiarrítmico tipo 1, com efeito inotrópico negativo, e pode ser considerado na cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, só que ele não é disponível no Brasil. Se a gente tem todo esse tratamento otimizado e o paciente progride para sintomas refratários, na fração de ejeção menor que 55, a nossa opção são as terapias de redução septal. Na fração de ejeção maior ou igual a 55, antes da terapia de redução septal, a gente pode tentar uma vacantena. Outra coisa muito importante da cardiomiopatia hipertrófica é a fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Ela está presente até em 20% dos pacientes, mas assim, pensando em pacientes que estão em grandes centros, né, é uma pesquisa mais viciada. Os fatores predisponentes são o tamanho do átrio esquerdo e a idade.
ela gera aumento de morbidade, risco de AVC e piora da qualidade de vida. E o objetivo do nosso tratamento é prevenir eventos tromboembólicos e controlar os sintomas. E aí a gente pode optar pelo controle do ritmo ou da frequência. O controle do ritmo é a estratégia ideal, porque a perda da contração atrial ela é claramente associada à piora da classe funcional e aumenta a chance de internação por IC. Além disso, o controle precoce do ritmo tem maior chance de evitar o ciclo vicioso entre a perda da contração atrial e o aumento da pressão e do remodelamento atrial esquerdo, aumentando a chance de obter ritmo sinusal a longo prazo. Então, a gente vai tentar sempre optar pelo controle de ritmo. A propafenona, ela é mais estudada em pacientes que já usam CDI, então nós ficamos mais com as opções de sotalol e amiodarona. O sotalol tem uma eficácia moderada, como efeito colateral, nós temos fadiga e bradicardia e toxicidade, um intervalo QT prolongado, ele é pró-arrítmico e o uso pode ser considerado. Já a miodarona tem uma eficácia maior, de moderada a alta, pode gerar bradicardia, é um medicamento muito tóxico, né? Faz toxicidade para fígado, pulmão, tireoide, pele, sistema nervoso, mas o uso também pode ser considerado, sendo que o controle de ritmo é a preferência nesses pacientes. Nós também temos como opção a ablação por catéter, é um procedimento minimamente invasivo e seguro. Os resultados são menos favoráveis e esses pacientes têm maiores taxas de recidivas quando comparado a pacientes sem cardiomiopatia hipertrófica. E temos maior taxa de sucesso quando associamos a ablação por catéter a tratamento antiarrítmico. As recomendações, então, em situações em que a estratégia seja o controle de frequência, são recomendados beta-bloqueadores ou bloqueadores do canal de cálcio, como verapamil ou diltiazem. Em portadores de cardiomiopatia hipertrófica e FA sintomática, a estratégia de controle de ritmo pela ablação por catéter deve ser considerada. Em uma estratégia de controle do ritmo, a cardioversão elétrica ou drogas antiarrítmicas devem ser consideradas. Em pacientes que necessitam de miectomia cirúrgica, a ablação de FA concomitante pode ser considerada. Em relação à anticoagulação nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e FA, quando nós identificamos um ou mais episódios de FA sintomáticos em um único eletrocardiograma, já é suficiente para a gente recomendar anticoagulação com DOAC ou varfarina. Então, a gente, mesmo que o score CHADS deles não seja favorável a usar o anticoagulante, a gente não vai levar isso em consideração. O paciente vai ser anticoagulado de qualquer forma. Em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica e FA sintomática detectada em dispositivos internos ou externos, com duração maior que 24 horas, a anticoagulação também é recomendada, com DOAC sendo primeira linha e a varfarina em segunda linha. Agentes antiplaquetários não vão fornecer a prevenção adequada, então é anticoagulação mesmo com DOAC ou varfarina. E nós podemos usar quando o paciente tem aneurisma apical do VE, independente do tamanho do aneurisma, após avaliação dos riscos individuais dos pacientes para o uso dos anticoagulantes orais. Então, em relação aos tratamentos da cardiomiopatia hipertrófica, em relação às complicações, no caso de insuficiência cardíaca, se for obstrutiva, foi como eu falei anteriormente, a gente pode usar medicações, né? Usar o mavacanteno. Se for não obstrutiva, o paciente mantiver classe funcional 3 ou 4 refratário a tratamento clínico, tem que avaliar transplante ou dispositivo de assistência ventricular. No caso de FA, o paciente pode usar antiarrítmico de preferência, né, ou ablação para controle do ritmo. Se não tiver condição, usar o beta-bloqueador para controle de frequência e a anticoagulação vai ser independente do CHADS. Nas terapias de redução septal, nós temos a miectomia septal e a ablação septal por alcoolização. Elas são indicadas na cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, naqueles pacientes refratários a tratamento medicamentoso, que são até 5 a 10% dos pacientes, que mantêm classe funcional 3 e 4 a despeito do tratamento farmacológico otimizado, e, né, como eu falei, cardiomiopatia obstrutiva a gente vai fazer em pacientes com gradiente de via de saída do VE maior ou igual a 50, e repouso sob provocação.
Então, a terapia de redução septal, quando a gente faz a ablação septal por alcoolização, ela foi proposta pela primeira vez em 1995, em que nós realizamos uma injeção seletiva de álcool através de um ramo perfurante septal, com o intuito de provocar uma cicatriz localizada em região septal e reduzir o gradiente interventricular em pacientes com cardiomiopatia obstrutiva. A principal complicação do procedimento, a gente pode induzir um bloqueio de ramo direito ou um BAV avançado, e isso leva à necessidade de um marcapasso definitivo. Já a miectomia septal, é um procedimento que foi descrito já há 60 anos e consiste na ressecção retangular da área protusa do septo interventricular, imediatamente abaixo do nível aórtico, na região que se opõe ao folheto anterior da válvula mitral. Ela reduz significativamente ou até mesmo faz a abolição do gradiente de via de saída em cerca de 90% dos casos. Além da melhora sintomática, permite que o paciente tenha uma expectativa de vida semelhante à população geral. As principais complicações são BAVT, CIV e insuficiência aórtica. A discussão desse procedimento, de qual procedimento vai ser feito, deve ser discutida em ratinho, né, levando em consideração a fragilidade do paciente, a anatomia coronariana para ablação e o aparato valvar mitral. Então, em pacientes sintomáticos, classe funcional 3 ou 4, refratários ao tratamento medicamentoso, a gente tem as terapias de redução do septo. Quais fatores favorecem a miectomia? Um paciente jovem, com BRE, obstrução média apical, um gradiente de via de saída do VE muito alto, maior que 100, pacientes com coronariopatia multiarterial, artéria septal de pequeno calibre, então desfavorável à alcoolização, uma hipertrofia importante do septo, maior que 30 milímetros, ou uma valvopatia associada com a necessidade de cirurgia. Agora, a alcoolização, que favorece a gente pensar nela, são pacientes idosos, com septo menor de 30, pacientes de alto risco cirúrgico, com um gradiente de via de saída do VE menor que 100 e que tem uma programação de intervenção por mitraclip. Em relação à prevenção de morte súbita, ela é a complicação mais visível e impactante, né, da cardiomiopatia hipertrófica. Nas últimas 2 décadas, a gente, com o emprego do CDI, conseguiu reduzir muito a prevalência de morte súbita, né, de 6 para 0,5, mas ainda assim nós temos um grande desafio em estabelecer a maneira correta de estratificar o risco desses pacientes. Tanto para a gente identificar o paciente de alto risco de morte súbita, que deve receber o CDI, tanto para identificar aquele que não tem indicação de receber, para que ele não seja submetido aos riscos inerentes ao implante do dispositivo sem necessidade. Então, quais são os fatores de risco para a morte súbita cardíaca? Os marcadores de risco, né? Primeiro, história pessoal. O paciente que teve TV sustentada, TV sustentada sincopal ou FV, ele já vai ser candidato ao CDI por prevenção secundária. História pessoal de síncopes inexplicadas, pelo menos um episódio de perda transitória da consciência, descartando-se ser por obstrução de trato de saída do VE ou vaso vagal, maior importância se ocorrida nos últimos 6 meses. História familiar de morte súbita na família, se tiver um parente de primeiro ou segundo grau com menos de 50 anos de idade, ou se for paciente de terceiro grau, quando tiver múltiplos. Se a gente tiver um HVE maior ou igual a 28 milímetros no eco ou na ressonância, a disfunção diastólica com a fração de ejeção menor ou igual a 50 por eco-ressonância, o aneurisma apical de VE também está relacionado a maior risco de morte súbita, o realce tardio maior ou igual a 15% na ressonância, e a presença de taquicardia ventricular não sustentada no Holter, sendo que a gente vai valorizar quando as taquicardias ventriculares não sustentadas forem frequentes, maior de 3 episódios, mais longos, mais de 10 batimentos, e mais rápido, com batimentos de mais de 200 por minuto. Então, paciente com TV sustentada, morte súbita, abortada, indicação de CTI, não tem nem dúvida. Agora, o paciente que tem mais ou um fator de risco ou mais, como síncope, hipertrofia ventricular esquerda importante, história familiar de morte súbita, aneurisma apical ou fração de ejeção menor que 50, a gente vai levar em conta a idade. Coortes mostraram uma taxa de morte súbita muito baixa em pacientes idosos e clinicamente estáveis. Então, o benefício de implante CDI nessa população é duvidoso. Pacientes menores de 40 anos, então, com algum desses fatores de risco, nós vamos considerar fortemente o CDI. Entre 40 e 60 deve ser considerado, e maior que 60 pode ser considerado.
Paciente com taquicardia ventricular não sustentada, né, com aqueles critérios que eu falei anteriormente no Holter, menor de 40 anos deve ser considerado, maior de 40 anos deve ser considerado, isso tudo a gente tem que discutir no ratinho. O realce tardio isolado de maior ou igual a 15% na ressonância, o CDI também pode ser considerado, e o paciente que não tem nenhum fator de risco não tem indicação de CDI. Nós temos algumas calculadoras que ajudam a calcular o risco de morte súbita nesses pacientes para a gente indicar ou não o CDI. Essa calculadora é uma calculadora da ESC e ela traz a estimativa de risco de morte súbita cardíaca em 5 anos. As variáveis consideradas são idade, espessura máxima da parede ventricular esquerda, diâmetro atrial esquerdo, gradiente máximo de via de saída do VE, história familiar de morte súbita em familiares de primeiro grau com menos de 40 anos, taquicardia ventricular não sustentada com frequência ventricular maior que 120 e presença de síncopes inexplicadas. Ela vai permitir categorizar esses pacientes em baixo risco, intermediário ou alto, sendo que um baixo risco é menor que 4%, de 4 a 6 é um risco intermediário e maior que 6 é um alto risco. O paciente de alto risco, ele tem maior indicação de CDI, enquanto baixo risco não tem indicação. A outra calculadora que nós temos é a calculadora da American Heart Association. É uma calculadora que leva em conta a idade, espessura máxima da parede ventricular esquerda, diâmetro do átrio esquerdo, gradiente da via de saída do VE, história familiar de morte súbita, taquicardia ventricular não sustentada, síncope inexplicável, fração de ejeção menor que 50, aneurisma apical e realce tardio extenso, né? Ela traz alguns outros dados, né, que a calculadora anterior não trazia, como fração de ejeção, aneurisma, realce tardio da ressonância, e a categorização é igual. Paciente menor que 4% é baixo risco, de 4 a 6 é intermediário, e maior que 6 é alto risco, sendo que a gente recomenda implante de CDI em pacientes com risco mais elevado. E agora, falando rapidamente sobre atividade física, o paciente, a gente pode usar alguns dados para avaliar qual tipo de atividade nós vamos recomendar que ele faça. Então, um paciente assintomático, com boa capacidade de exercício, na calculadora com baixo risco, menor que 4%, um gradiente de via de saída de VE menor que 30, uma resposta da PA ao exercício normal e sem arritmia induzida pelo exercício, ele pode fazer exercício de alta intensidade sem problemas. Agora, o paciente que tem sintoma relacionado à cardiomiopatia hipertrófica, mas sem relação com exercício, tem, às vezes, na calculadora um moderado risco, o gradiente da via de saída está entre 30 e 49, a resposta da PA ao exercício ela é atenuada, ele apresenta extracístoles ventriculares no exercício, a gente já pode recomendar atividades moderadas. Agora, o paciente que teve história de PCR, síncope ou sintomas durante o exercício, que tem alto risco nas calculadoras, que tem um gradiente maior que 50, que a PA cai no esforço, tem arritmia induzida pelo exercício, taquicardia ventricular não sustentada ou sustentada, ele deve fazer atividade de baixa intensidade. Então, as mensagens que eu achei mais importantes dessa aula são que a cardiomiopatia hipertrófica é a cardiomiopatia genética mais comum e principal causa de morte súbita em pacientes jovens. O ecocardiograma transtorácico é o exame inicial e fundamental para o diagnóstico, mas a ressonância auxilia nos diagnósticos diferenciais e no prognóstico da cardiomiopatia hipertrófica. O rastreamento familiar é de suma importância para o diagnóstico precoce e aconselhamento genético. O tratamento farmacológico é a primeira linha, mas as terapias de redução septal devem ser consideradas. E a avaliação correta dos pacientes que devem receber implante de CDI impacta fortemente na prevalência de morte súbita cardíaca. Essas são as referências. Obrigada. Obrigada. Isabela, fantástico, tá? Um super resumo de todos os pontos da cardiomiopatia hipertrófica. Muito bom mesmo. Ariane, comentários aí rápidos para a gente poder abrir para perguntas e algumas rápidas respostas. A gente tem vários especialistas que possam nos ajudar aí, tanto nos exames de imagem, né? Ecocardiograma, ressonância, eletro, quanto especialistas também na parte clínica, onde você tem a avaliação clínica do paciente, quanto da intervenção, né? Vamos lá.
É sempre importante a gente estar com esses diagnósticos na cabeça, porque muitas das vezes o paciente já chega para a gente na fase terminal do pronto-socorro, insuficiência cardíaca já, e aí você acaba perdendo um pouco desse diagnóstico, né? Então, se você consegue fazer esse diagnóstico precoce, fazer a diferenciação das fenocópias, e você consegue ter tratamentos específicos, isso melhora muito a qualidade de vida e diminui custo para o sistema, porque esse paciente, depois que ele abre uma insuficiência cardíaca, ele começa a ter mais internações e isso vai prejudicando a qualidade de vida. Então, é importante você, quando pega um paciente jovem, fazer acompanhamento regular e conseguir que esse paciente não desenvolva forma terminal de insuficiência cardíaca, isso é muito importante, né? E esse paciente ganha muito qualidade de vida sem grandes prejuízos. Então, a gente não ter hipertrófica não é significado que esse paciente não pode mais fazer atividade física, não pode ter uma vida normal. Pelo contrário, a gente tem que fazer essa estratificação que a Isabela colocou para a gente. Isso é muito importante. Sei, vamos lá, pessoal. Perguntas, comentários. Nós estamos diante de uma doença que até pouco tempo atrás a gente achava que a partir do momento que você tem um genótipo, isso é igual morte. Isso mudou ao longo de todo esse tempo. Inclusive, né, Lu, a gente tem hoje uma participação muito grande do pessoal da arritmia nesse tipo de doença. Comentários para a gente começar aí a discutir a doença. Luiz, bom dia. E Fred? Vou começar com a pergunta para o Roger e para a Marcele aí, que são do eco. Paciente com miocardiopatia hipertrófica, o ecocardiograma é fundamental, né? Te dá muitas informações que às vezes mudam a conduta nesses pacientes. Em relação a quando vocês olham o ecocardiograma, quando vocês indicam ressonância, ressonância em casos selecionados ou ressonância para todo mundo, visto que a ressonância também nos dá o grau de fibrose que, como a gente viu, a evidência ainda é baixa de grau de fibrose relacionada à morte súbita e indicação de CDI, mas ele te dá um dado a mais. Então, assim, queria que vocês comentassem, depois de vocês do eco, a Lu também comentasse esse grau de fibrose na ressonância em relação à CDI. Fredão, bom dia. Marcelo, desculpa que passou um pouquinho na frente aqui. Perguntas rápidas com respostas, perguntas objetivas com respostas rápidas. É o seguinte, Fredão, 15 milímetros, todo paciente com 15 milímetros, com textura heterogênea, você tem que investigar ou história familiar acima de 13 de cardiopatia hipertrófica, morte súbita, não investigada, e com espessura de parede acima de 13, todos esses pacientes eu peço rastreamento com ressonância magnética. Fredão, só para complementar, o Luiz fala muito isso, a gente tem discutido isso, nós temos que entender que a hipertensão, ela dificilmente, eu nunca vi a hipertensão causando hipertrofia moderada, nunca vi. Hipertrofia mais do que leve, esse paciente é olho no peixe, outro no gato. Marcelo, agora é contigo. Tá, rapidinho, só complementar que você foi pontual, todo paciente com mais de 30 milímetros de espessura ao ecocardiograma tem uma chance maior de morte súbita, e no aspecto que o Fred perguntou para a gente, a ressonância pode complementar alguns aspectos anatômicos que às vezes não dá para a gente perceber no eco. Hoje sabe que a grande maioria desses pacientes tem malformação de músculo papilar. Então, às vezes, a ressonância vai dar um detalhe anatômico, e a gente sabe também que essa malformação de músculo papilar, hoje a gente tem uma visão que ela está ligada ao substrato fisiopatológico, e essas informações também podem ser acrescentadas na ressonância cardíaca. Lu, Gente, só um alerta. Antes, ô Luiz, desculpa. É pode que a falar. grande maioria dos pacientes com a septal assimétrica, gente, tem gradiente dinâmico. Então, se eu fiz um ecocardiograma de repouso e não vi esse gradiente dinâmico, o paciente tem que ir para o ecocardiograma de esforço, esforço físico, tem que ser esforço físico, tá? Então, tanto eu como clínico, como ecocardiografista, peguei um eco de um paciente com miocardiopatia hipertrófica, forma septal assimétrica, e ele não viu o gradiente, corre atrás dele que ele deve estar lá. Luiz, só para me complementar um gancho desse da Marcélia, Fredão, sabe que eu acho que o grande erro nosso como médicos, o que o médico espera? Ele espera o clássico, ele gosta do arroz com feijão. Se o paciente não tem SAM, se ele não tem gradiente de obstrução, ou apical, ou meso cavitário, ou na via de saída do ventrículo esquerdo ali,
ou ele não tem uma hipertrofia com disfunção diastólica grau 2, grau 3, e aquele regustação excêntrica com átrio aumentado, essa textura heterogênea, ele não pede rastreio para esses pacientes. Ele quer o típico. Se o paciente tem uma HVE moderada, dificilmente o colega pede ressonância. A gente tem que parar de avaliar só arroz com feijão. A gente tem que pensar lá na frente. Fredão, antes da Lu dar a opinião dela, muito rapidamente, essa resposta a gente sabe, né? Fredão também sabe, ele está dando aí uma cutucada em todo mundo. Até 10, 15, 20 anos atrás, a gente fazia eco e, na dúvida, fazia ressonância. Hoje não, ressonância para todo mundo, tá? Melhora a classificação da doença, melhora a medida que você tem da espessura, avalia melhor o aparato subvalvar da mitral e agrega o valor da fibrose, que tem valor prognóstico. Então, assim, hoje não tem dúvida, ressonância para todos. Lu, e aí? Fiz ressonância. Esse ponto de corte de 15% fica parecendo muito dicotômico, né? 14 diferente de 16, como é que a gente mede isso? E isso é definidor para o implante CDI? Quer dizer, tive 16%, botei o CDI? Não, primeira coisa, né? Parabéns pela aula, foi excelente, muito boa, Isabela, parabéns. A ressonância agregou muita informação, igual o Luiz falou, né? A gente, arritmologista, eu acho que talvez tenha sido a especialidade que primeiro aderiu à ressonância, porque ela traz muita informação para a gente do substrato arrítmico desses pacientes. Primeira coisa que eu queria falar, a quantificação da fibrose desses pacientes não é algo tão fácil, igual a quantificação do paciente isquêmico, que você avalia a fibrose transmural e você vai falar, nossa, ó, esse pedaço aqui perdeu, e você põe lá no plota a imagem e vai ter uma informação muito mais real. Essa informação da quantificação da fibrose desse paciente é muito mais difícil, porque é entremeada e, assim, muitas vezes a gente tem que fazer a busca ativa, ligar para o médico que lauda a ressonância e falar: olha, por favor, tenta estratificar melhor e quantificar um pouco, porque é uma informação que muitas vezes, na hipertrófica, eles já estão mais acostumados, mas eles não é uma informação que eles gostavam de liberar o número pela imprecisão. Então, assim, só a variável dicotômico, 15%, muitas vezes a gente não vai indicar só por isso, né? Ele é um agregador de informação, tanto é que a calculadora que por muito tempo foi a mais usada, que é a europeia, ela nem considerava isso, né? E a gente sabe que ela superestima um pouco o risco. E a americana, ela coloca realce extenso, mas ela também não dá um corte dicotômico, né? Então, eu acho que é mais um agregar da informação. E lembrar que a ressonância, como vocês já falaram, né, de pedir para todo mundo, porque muitas vezes você vai se surpreender e o diagnóstico vai ser uma das fenocopas, vai ser um diagnóstico diferente, ainda mais se for o primeiro caso da família ou se for um indivíduo mais jovem. E eu acho que outra coisa muito importante de eu falar das coisas da arritmia, né? Eu sou aqui uma entusiasta da ablação de FA, se a ablação tiver todos os recursos, tudo. Esse é um paciente que vai mal na ablação de FA. Ele tem muito substrato, os resultados são bem ruins. E esse, muitas vezes, é um paciente que, quando está recorrendo, é um paciente que, se já tem dispositivo, então acaba indo para, muitas vezes, a ablação do NOAV. Eu acho que esse é um paciente que ficou ali. Esse a gente tem cada vez menos feito isso, e esse é um paciente que ainda chega nesse ponto, porque o controle da arritmia dele é muito difícil, porque assim como ele tem fibrose no ventrículo, ele tem no átrio. Tem gente que tem septo interatrial intransponível pelo catéter. Você não consegue furar o septo dele para jogar o catéter lá no átrio esquerdo, de tão musculoso que é. E a outra questão que eu acho que é importante, que eu podia contribuir, é a questão da atividade física, né? Por muito tempo, esses pacientes foram muito limitados de fazer, era quase assim, contraindicação absoluta à atividade física, e hoje a gente vê que não é, que a gente tem visto que esses pacientes podem, sim, usar a estratificação, e mesmo nos pacientes que são de alto risco, que têm device, que pesando o risco-benefício com eles, às vezes é possível. E lembrar de mais uma coisa, né? Eu da arritmia, essa tem muita coisa. Esses são o grupo de paciente aí que a gente tem visto grande benefício do CDI subcutâneo,
porque são pacientes jovens que diminui a complicação com cabo eletrodo e, em geral, as arritmias que eles fazem é em zona de FV mesmo, porque eles têm um substrato ali dessa isquemia relativa no músculo e que a arritmia polimórfica de frequência muito alta, então ele ficaria bem com CDI subcutâneo e choque box. E eu acho que era isso. Pessoal, antes de eu passar para o pessoal lá do Triângulo Mineiro, Lu, bate-bola de 1 segundo, me responde. Opa. Para pensar em CDI, nessa predição de risco, você usa a calculadora da ESC ou as variáveis isoladas do American Heart ou utiliza os dois? Eu uso tudo. Isso. Eu uso tudo. Todos eles erram Porque demais, é gente. igual assim, o impacto na vida do paciente, muitas vezes nós estamos falando de paciente muito jovem. Então eu uso tudo para embasar, principalmente é igual assim, prevenção secundária tá fácil. Tem aqueles indivíduos que você olha, ele tem tudo. Esse não tem muita dúvida. Agora, os indivíduos que são ali os borderlines, quando você calcula, eu pego o que eu tiver de máximo de informação, eu vou usar para. É decidir. Isso aí. Pessoal do Triângulo, pergunta. Bom dia. Sou Ei, eu? Flavinha, Ah, tem as meninas, desculpa. tem as Achei meninas. que... Deixa você perguntar depois, Flavinha. Vai lá. Bom dia. Dá para ouvir? Tá muito baixo. Melhorou a voz? Ou está baixo ainda? Agora tá ótimo, professor. Tudo bem? Bem, você. Tudo Eu queria só jóia. retornar rapidamente a respeito da ecocardiografia. Dentro da minha experiência com miocardiopatia hipertrófica, eu ainda não encontrei um paciente com eletrocardiograma normal. Sempre Isso. você tem um quadro clínico e um eletrocardiograma alterado, levantando a suspeita. E em relação ao ecocardiograma, eu tive dificuldade, às vezes, em pacientes com a miocardiopatia hipertrófica apical ou então lateral, onde o ecocardiograma não conseguiu confirmar o diagnóstico. Eu só consegui o diagnóstico com ressonância magnética. Um outro viés importante é que eu venho observando, desculpa aos ecocardiografistas, é o ecocardiograma feito rapidamente, o paciente mal deita na cama para fazer ecocardiograma. E diante de tudo isso, eu tenho como base, se eu tenho um eletrosugestivo, se eu tenho um passado familiar, se eu tenho uma clínica que me levanta fortemente o diagnóstico da hipertrofia ou da cardiomiopatia hipertrófica, eu tenho por base sempre pedir a ressonância magnética, porque eu sinto muito mais seguro para avaliar o paciente com mais precisão. Eu só queria colocar isso, tá bom? Observação importante, viu, pessoal? O eletrocardiograma, ele se altera antes da alteração ecocardiográfica, tá? Flavinha, É nesse sentido mesmo que o professor falou. Minha pergunta vai para a Lu e para provocar a gente também, eu, você, Fred, para o que a gente vai escrever logo mais, que é o famoso check-up das categorias sub-20 de esporte. ai meu Dá Deus, para a gente fazer só com eletrocardiograma? A gente precisa fazer algo que seja custo efetivo. Quantos meninos que a gente tem? Obviamente, a história familiar vai contar muito, mas aí você faz só com eletro, você faz eletro e eco, esse menino morre em campo, todo mundo fica emocionado, né? E são categorias que não são riquíssimas. Então, acho que é importante a gente lembrar disso. Não dá para fazer eco em todos os meninos que estão treinando nos campinhos, né? Ainda mais no nosso país. E a gente recebe muito paciente jovem, menos de 20 anos, 20 e poucos anos, para fazer triagem, né, de morte súbita, para garantir que ele possa jogar. Então, queria ouvir isso da Lu. Muito bom. Então, vamos lá. Primeira coisa, né, pessoal? A gente tem uma diferença entre os grupos que direcionam aí as pesquisas, americano e europeu. Americano é muito mais liberal e europeu é muito mais conservador, né? O grupo italiano, que pesquisa muito atividade física, ele é muito ativo na investigação maior com eco, até por causa da prevalência. Eles são um grupo que tem mais um pouco de cardiomiopatia ritmogênica. E aí o eletro muitas vezes ali vai ser pouco. Então, assim, eu acho que a primeira coisa importante é, primeiro, todos eles devem ter triagem com avaliação clínica,
exame físico e eletrocardiograma, porque isso tudo é custo efetivo, é barato, a gente consegue aplicar para todo mundo que for para uma avaliação aí mais profissional. E a gente, principalmente pensando na hipertrófica, até nas canalopatias, né? A gente pensar em populacional, a história familiar, muitas vezes a gente já vai chegar nesse paciente, ele tem história familiar rica para a gente levantar suspeita, tudo. E eu acho que assim, chegamos nesses três histórias, exame físico e eletro. Alguma coisa, qualquer que seja, acendeu um red flag, a gente vai atrás. Agora, olha, a história é lisa, completamente lisa. O exame físico é maravilhoso, o eletro é perfeito, não me deixou dúvida de nada. Eu fico tranquila em deixar esse menino seguir adiante. Mas é igual assim, a gente sabe que tem essa diferença dos dois grupos. Eu acho que a participação clínica, assim, da decisão vai ser nós que vamos ter que decidir. Mas eu acho que assim, qualquer sinal de alarme progrida, porque pode ser catastrófico. E se foi extremamente lisa, história, exame físico e eletro, dá para seguir, a gente tem embasamento de grandes grupos para seguir assim. Isso aí, eco-direcionado. Vamos lá, Pedrão, nós estamos terminando aqui, gente. Nós temos mais 2, 3 minutos só. Pergunta rápida, resposta rápida. Bom dia, pessoal. Sobre o tratamento, na aula foi bem exposto um fluxograma, quando escolher miectomia, quando escolher alcoolização septal. A gente vê que, na realidade, muitas vezes a gente vai mais pelo que da experiência do serviço, né? Muitas vezes, eu queria saber se a gente realmente vai seguir isso à risca, essas indicações, vai compartilhar ou vai deixar nessa questão de discussão de heart team, qual que é a nossa experiência e também qual que é a realidade hoje no Brasil para a gente conseguir uma vacantena para os nossos pacientes com um custo mais baixo. Posso Duas levantar perguntas só bem mais uma difíceis. pergunta, agregando Claro. a do Pedro? É igual assim, isso é uma coisa que está na minha. Talvez a gente ainda não tenha essa resposta, mas os pacientes hoje, com as novas drogas, será quando que nós vamos chegar mesmo nisso, na alcoolização septal e na miectomia? Sendo que a gente tem visto uma alteração muito importante, né? Queria agregar isso aí na pergunta. Luiz, Diga, Fred. Fred, só um minutinho. Eu queria aproveitar mais um gancho desse da Lu, Fred. Paciente com HP importante, cardiopatia hipertrófica com obstrução de saída e HP de 70, 80, que a gente vê muito nesses pacientes. Vou direto para a miectomia ou eu posso fazer um híbrido? Primeiro faço alivio ali com alcoolização essa via de saída, diminui a pressão, depois eu vou para a miectomia. Me fala aí o que você pensa a respeito desse procedimento híbrido. tá. Então, assim, rapidamente, por causa do tempo, se você estiver num lugar que o cirurgião é experiente em mioctomia, ele é melhor do que a ablação septal, alcoolização septal, sem dúvida. Se você não tem experiência, mas pode enviar para algum lugar que tenha, é o melhor caminho. Não tem experiência em miectomia ou paciente de alto risco cirúrgico, alcoolização septal é uma opção. Por que eu sempre digo isso? Porque se a alcoolização septal, você gera uma fibrose grande no septo, e nós estamos falando que fibrose aumenta o risco de morte súbita. Então, assim, eu estou gerando fibrose, que é uma coisa que já tem fibrose, e aí é ruim. Só que tem pacientes muito sintomáticos, onde a miectomia não é uma opção, a alcoolização septal. Nesses casos selecionados, sim. Em relação ao vacanteno, é uma droga que diminui o sintoma, não diminui ele de ponte duro, e o custo é muito alto. Então, assim, ele ainda não é uma realidade para nós. Então, assim, quando se tiver um dado melhor dele, talvez ele seja uma opção. Hoje, eu acho que, nesses casos selecionados, miectomia, se for um serviço com grande experiência no assunto. Fredão, só complementando aí o Pedro, gente, você vai ter que pensar de forma multivariada, tá? É um monte de parâmetros para você poder definir. Tem septal, não tem adequado para poder hablar? Qual que é o tamanho do septo? Porque septos muito grandes não vão conseguir ser hablados de forma adequada. Você tem muita fibrose também no septo, você não consegue um rendimento bom pela alcoolização. E quando tem doença na mitral, aí você também prefere a miectomia, além de você pensar o que o seu centro tem aí de experiência, tá? Última coisa, fazer sequencial, Alger, não dá certo. A hora que você faz a alcalinização, você gera uma fibrose muito grande, uma necrose. Se o cirurgião entrar ali, grande chance de fazer uma CIV, tá? Que ele perde o plano de retirada do septo. Última pergunta, Márcio Cunha. Bom dia, gente. Aqui é o Alan, residente da cardiologia aqui de Patinga. Vocês estão ouvindo bem? Tá.
Aqui em Patinga, eu tive a oportunidade de ver 2 vezes procedimento com ablação com polímero, diferente da ablação alcoólica, como vem na diretriz. E quando a gente procura, né, nas diretrizes, até fora por artigos, por exemplo, no PubMed, tem pouca informação sobre esse tratamento. Eu queria saber, assim, a que ponto é um tratamento novo, quanto a gente está avançando nessa modalidade, quanto ela é promissora e qual que é a experiência dos colegas aí nos serviços do Estado, né? Qual que é a experiência com ablação via polímero? Obrigado. Fred, você tem alguma informação? Eu já vi casos com radiofrequência que estão sendo feitos em São Paulo, mas tudo por enquanto é experimental. Na verdade, é isso mesmo, é tudo experimental. Na verdade, o que eles querem? Eles querem achar algumas opções que melhorem o infarto septal. Então, assim, a alcoolização gera um infarto septal. Se você fecha o septal com certeza, ou com polímero, ou com outra técnica, você tem talvez um resultado melhor, né? Então, tentativas de melhorar a oclusão septal. Ok? Pessoal, vamos fechar, já são 8h43, a aula foi fantástica. Eu tenho certeza que vocês vão ter um monte de dúvida, e residentes, se tiverem dúvida, tem que ir lá no livro estudar de novo, tá? Isabela, Ariane, primeiro Ariane, depois Isabela, fechamento da aula e por último a música do Zac. Vamos lá, com vocês. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a Isabela pela dedicação. Deve ter uns 2 meses que ela não dorme fazendo essa aula. Mas ficou muito bom, Bela. Parabéns, agradecer a todos a presença e estamos aí, gente. Eu queria agradecer pela oportunidade de a gente estar aqui com vocês. São cestas muito ricas. Nós que estamos no interior ganhamos muito de ter esse contato com vocês toda semana. Queria agradecer a minha chefe, Ariane, por tudo, pela cardiologia do Ibiapaba, a Taninha, a Ana Raquel que estão aí me assistindo. Sou muito feliz em Barbacena, sou muito feliz aí ao lado de vocês, tá? Obrigada a todo mundo por esse tempo juntos. Isabela, a gente que fica feliz da participação de vocês, dessa oportunidade e de ver a evolução que vocês têm ao longo do programa, tá? Esse é o principal objetivo desse tipo de programa da SMC. Pessoal, grande abraço a todos, bom final de semana, Zac, com você.